Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alessandro Rodrigues e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre um panorama da viticultura brasileira. É um panorama, é uma apresentação genérica e eu não tenho pretensão nenhuma de aprofundar nos assuntos, mas eu espero passar por alguns aspectos principais da viticultura brasileira. A uva no Brasil, ela é cultivada entre os paralelos 30 sul até 5 sul. De acordo com os dados do IBGE, no ano de 2017, são 75.750 hectares plantados de uva. A produção foi de 1.912.000 toneladas desta fruta e cerca de 48,7% foram destinadas para o processamento e 51,3% para o consumo in natura. É uma cultura que está presente em 14 estados brasileiros, mas principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Bahia. É muito característico a presença de pequenas propriedades no cultivo de uva. São cerca de 10.950 produtores no Brasil. O consumo per capita estimado de uvas é de 3,6 quilos de uvas para cada habitante, 0,13 quilos, né, 130 gramas no caso de uvas passas, 1,33 litros de suco de uva e 1,78 litros de vinhos e espumantes. De acordo aqui com os dados do IBGE, Pesquisa Agrícola Municipal, e o Atlas da Agropecuária Brasileira, quando a gente observa dados históricos desde o ano de 1990, então percebe-se que há um leve aumento na área de uva, na área de expansão, e desde os anos 2006, 2007, em torno de 75, 76 até 80 mil hectares, que é esse gráfico aqui. Já em relação à produção, observa-se que há uma tendência, nesse gráfico abaixo, uma tendência de aumento. Houve uma queda no ano de 2016, mas no ano de 2017 a produção de 1.912.000 toneladas. Então, a produção, historicamente, ela vem crescendo dentro de uma área constante. Quando a gente pega e olha por estados do Brasil, nesse caso, cada estado é uma cor diferente, dá para perceber que Rio Grande do Sul é o maior estado produtor, que seria essa coluna azul. Só o Rio Grande do Sul são 48.397 hectares. Então, após o Rio Grande do Sul, é Pernambuco, com 8.437 hectares, São Paulo, 7.348, Santa Catarina, 4.426, Paraná, 3.664, Bahia, 1.961 e depois Minas Gerais, 895 hectares. Quando a gente olha com um pouco mais de detalhes, na verdade é o mesmo dado, né? Então aqui ele mostra a área colhida, né, de uvas no Brasil, que em torno de 75 mil hectares, 10.940 produtores, e a área média de cultivo por produtor é de 6,8 hectares. Já a exportação brasileira de fruta fresca, no caso da uva, ela foi em torno de 88 milhões de dólares em 2018, o que representou cerca de 10% do total exportado em 2018, que foi em torno de 780 milhões. Existe uma previsão do Brasil exportar 1 bilhão de dólares e ela mais ou menos 40 mil toneladas de uvas frescas exportadas pelo Brasil.
Quando a gente olha a produção nacional de uvas em toneladas, aqui também mostra os principais estados produtores, conforme aquele gráfico, e aqui mostrando que o Rio Grande do Sul, ele oscilou bastante, mas ele ainda é o principal estado produtor. E aqui aparecem outros estados, como Espírito Santo, Paraíba, Goiás. Já para as uvas de processamento, produção de vinhos, sucos e derivados, percebe-se também que há uma oscilação. Então, em 2018, foram processados 542.152.000 litros de vinhos, sucos e derivados no Brasil. Já a balança comercial entre exportações e importações mostra que o Brasil ainda é um país importador. Então, importamos 456 mil litros de sucos, vinhos e derivados. Exportamos apenas 99.655 litros. Quando a gente vai segmentar as uvas, então é importante mostrar um pouco sobre a uva de mesa, né, que é aquela uva destinada ao consumo in natura, ao natural. E a uva de mesa ela tem um cultivo bastante diversificado em relação ao clima, né, pelo Brasil ser um país muito extenso, as regiões de cultivo e também as cultivares. No entanto, há uma preferência do consumidor pela Niagara Rosada, que ela é cultivada principalmente no centro-sul do Brasil e é uma uva que tem um custo mais acessível também ao consumidor. Dentre as uvas tradicionais com semente, destacam-se aquelas do grupo Itália, que é a Itália, Benitaca, que são cultivadas no centro-sul e também em clima tropical semiárido, que no caso é o Vale do São Francisco. A opção do consumidor nacional por uvas com sementes vem diminuindo. Então, aquelas cultivares sem sementes, são conhecidas também como apirênicas, cuja produção era totalmente destinada à exportação, ela passa a ocupar uma posição muito importante no mercado doméstico. Então, as uvas sem sementes, elas vêm ganhando uma preferência do consumidor nesses últimos anos. É bem mais comum hoje a gente encontrar uvas sem sementes no mercado. O elevado custo de produção na região tropical, de clima semiárido, tem resultado na busca por cultivo de uvas tradicionais sem sementes, como é o caso da Thompson Citrus, Crimson Citrus e Superior, e também de outras cultivares. Muitos genótipos desenvolvidos por empresas internacionais e também pela Embrapa têm sido introduzidos e testados nessa região semiárida. Então, o menor custo de royalties que são pagos pelo uso das cultivares nacionais, associado também a uma maior fertilidade de gema, a um manejo mais simplificado de cachos em relação ao desbaste dos cachos, aos tratos culturais, a possibilidade de realização de 2 safras ao ano, tolerância a doenças como o míldio, tem estimulado a expansão de cultivo de genótipos brasileiros, como é o caso da BRS Núbia, que é uma variedade que possui sementes, e também a Isis e a Vitória, que já apresenta uma área em torno de 1.500 hectares plantados. As uvas destinadas aos vinhos de mesa são aquelas uvas, são os vinhos produzidos com as espécies Vitis labrusca, Vitis rupestris, Vitis riparia e Vitis burkina, que são as espécies conhecidas como uvas americanas e híbridas. Então, esse é um segmento tradicional que ele ainda encontra um amplo espaço junto aos consumidores, principalmente de média e de baixa renda, e permite a obtenção de vinhos com caráter aromático e outras propriedades organolépticas desejadas. São vinhos mais marcantes, mais adocicados. No entanto, observa-se que há uma gradual redução da elaboração de vinhos de mesa, em função também do consumidor estar migrando mais para vinhos finos, e fazendo com que as uvas que são destinadas à produção desses vinhos de mesa também passem a ser direcionadas para o segmento de suco de uva, que é um segmento que tem crescido bastante o consumo no Brasil, principalmente pelo apelo à saúde e qualidade de vida do consumidor.
que são as substâncias presentes na uva, como resveratrol, por exemplo. Então, isso tem estimulado o fortalecimento e qualificação de plantas industriais nas regiões tradicionais, que concentram a maior parte das uvas americanas e híbridas, que são mais adequadas para este fim, assim como o surgimento de novos polos de produção, como o Nordeste, no Vale do São Francisco, e também o Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso e Goiás. Já a produção de vinhos finos são vinhos elaborados com as espécies europeias, conhecidas como vitiviníferas, que são espécies que são mais finas, são mais delicadas, são espécies que são mais suscetíveis a pragas e doenças. É um cultivo que demanda um maior cuidado. Então, ela tem avançado é um avanço proporcionalmente menor, especialmente nas regiões mais tradicionais, porque os vinhos brasileiros eles competem bastante com os vinhos importados, né? O Brasil ele é um importador de vinhos. Mas é um espaço importante de crescimento da produção desses vinhos, que está encontrado em novas regiões produtoras, como Campanha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, regiões de altitude em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e regiões tropicais como o Vale do São Francisco, em Pernambuco e Bahia. O Brasil tem estimulado bastante a criação de indicações geográficas para a produção desses vinhos, e isso fortalece a identidade regional e tem como resultado um maior reconhecimento pelo consumidor e também um forte apelo enoturístico. Aqui é mais para diferenciar um pouco as uvas, né? Então, as uvas finas são conhecidas como vitis vinífera, a espécie, são as uvas mais adequadas para a vinificação, possuem sementes menores e casca mais grossa, são mais exigentes em relação ao cultivo e não se adapta a qualquer terreno ou clima. Já as uvas de mesa, Vitis burkini, Vitis labrusca, que são as americanas e híbridas, elas são mais adequadas para consumo direto, consumo in natura, fabricação de sucos. As sementes são maiores, a casca mais fina e ela se adapta mais a qualquer terreno e clima. Os vinhos finos, então, são utilizados com a espécie Vitis vinifera. Como características, eles possuem diferentes tonalidades de cor e maior brilho, são mais ricos em aromas e sabores, eles ganham aromas, sabores e estruturas quando amadurecidos, por exemplo, em barris de carvalho, e melhoram com o envelhecimento em garrafa. Então, as uvas, por exemplo, que são as variedades para a produção de vinhos finos, as mais conhecidas é a Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Malbec, Bordeaux, Champagne, Rioja. Já os vinhos de mesa, eles são fabricados com as espécies americanas e híbridas. Eles possuem cores mais intensas e opacas, aromas mais rústicos, sabores simples, com certa doçura, não estagiam em barris de carvalho, não são repousados em barris de carvalho e também não são aptos ao envelhecimento em garrafa. Então, são vinhos para ser consumidos jovens. E as principais uvas é a Bordeaux, Concorde, Isabel e Niagara. Já os espumantes, embora o Brasil seja abastecido parcialmente com produtos importados, ele tem na produção nacional o seu maior supridor, especialmente em regiões mais propícias ao cultivo de uvas viníferas e obtenção de vinhos base com adequada acidez, como é o caso da Serra Gaúcha e também em serras do sudeste do Brasil. Um grande destaque para os espumantes brasileiros é que eles têm ganhado os prêmios no mundo, né? Então, exemplares de maior prestígio são produzidos no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, mas também no ano de 2019, vinhos foram produzidos no sul de Minas Gerais e também que ganharam prêmios internacionais. Em relação aos estados, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinho nacional. Então, a Serra Gaúcha representa cerca de 80% da produção do estado. Ela é caracterizada por ser uma viticultura de pequenas propriedades, com predomínio de mão de obra familiar, e no estado são cultivadas cerca de 138 variedades de uva, entre vites viníferas, destinado para a produção de vinhos finos, e também vites americanas e híbridas, destinada à produção de vinhos de mesa e suco.
30 variedades respondem por 95% da área total de cultivo. E apenas duas delas, como a Isabel e Bordeaux, representam 49% da área do estado. Os municípios de Farroupilha e Caxias do Sul são os principais produtores de uva de mesa, representados principalmente pelas variedades Niagara Rosada e Niagara Branca. O submédio São Francisco é uma região, né, que a agricultura é uma região semiárida e que necessita de agricultura irrigada, então há alguns agropolos irrigados ali, e os principais municípios produtores e os mais conhecidos é Petrolina e Juazeiro, que são divididos pelo Rio São Francisco. A estrutura de produção dessa região compõe-se de pequenos produtores que são vinculados a esse projeto de irrigação, muitas vezes associados em cooperativas de exportação, e também de médios e grandes produtores que possuem aí uma escala empresarial. É uma produção de uvas de mesa, especialmente sem sementes, voltadas para o mercado externo, e o principal destino dessas uvas é os países da União Europeia e também os Estados Unidos, que vem ganhando destaque. No entanto, na maior parte da produção, cerca de 85%, 90% da produção ainda é absorvida pelo mercado interno, o que mostra que tem muito potencial ainda de exportação de uvas pelo Brasil. Nessa região também há iniciativas para a produção de vinho e produção de sucos. A região do Vale do São Francisco é considerada a principal região vitícola tropical do Brasil. São Paulo também é um estado que tem uma importância no cultivo de uvas. Então, regiões tradicionais, como a região de Itapetininga, municípios conhecidos como São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, há o cultivo de uvas de mesa do Grupo Itália, né? Itália, Benitaca, Brasil, que são as uvas com semente, e também Niagara Rosada. No entanto, vem diminuindo bastante a área de cultivo nesses municípios, a diversificação das culturas também vem acontecendo, e também a troca de cultivares por cultivares que necessitam de menos tratos culturais, principalmente em relação aos cachos. Já a região de Campinas predomina o cultivo de Niagara Rosado, são várias cidadezinhas ali do Circuito das Frutas. A região noroeste, que os municípios de Jale, Palmeiras do Oeste e Tupi Paulista, são cultivadas variedades de mesa do Grupo Itália e também Niagara Rosada. E Jundiaí também destina seu cultivo de uvas destinadas à vinificação, predominando aí variedades americanas e híbridas. São Roque já foi uma rota importante na produção de vinhos, caiu bastante, e hoje São Roque, com poucos produtores, tem investido aí na fabricação de vinhos finos e também investido bastante aí nessa questão de roteiros enogastronômicos. Santa Catarina é um estado importante também, a principal região é a Vale do Rio do Peixe, que representa aí cerca de 86% da produção do estado, e os principais municípios produtores são Caçador, Pinheiro Preto, Tangará e Videira. Possui uma grande similaridade à região da Serra Gaúcha. As variedades utilizadas em Santa Catarina são principalmente para a elaboração de vinhos e suco de uva, e uma pequena parte é destinada ao consumo in natura. O Paraná, a produção de uvas concentra-se na região norte do estado. É uma região tradicional no cultivo de uvas finas de mesa e também com predomínio de pequenas propriedades com uso de mão de obra familiar. Existem 2 polos de produção no Paraná, sendo um na região de Marialva, que são as uvas finas com sementes, né, do Grupo da Itália, e a outra região é de Rosário do Ivaí, onde predomina a Niagara Rosada. Em Minas, se destacam 2 polos produtores, um ao sul do estado, nos municípios de Caldas e Andradas, e o principal destino da produção é a produção para a elaboração de vinhos, e as variedades são Ajax, folha de figo, e também as Niagaras rosadas e brancas, e um ao norte, em Pirapora, Janaúba e Jaíba, também em Rio São Francisco, que é direcionada à produção de uvas de mesa,
com destaque para Niagara, Benitaca, Vitória, Isabel, Núbia e também cultivares sem sementes. Então, como considerações finais, é possível concluir que a viticultura brasileira ela possui uma grande importância socioeconômica, tanto para a produção de fruta para consumo in natura, como para destinação ao processamento de sucos, de vinhos e de doces. E o setor ele está presente em regiões com diferenças climáticas, que vão desde regiões temperadas de altitude até polos de produção em clima tropical. Então, desde polos tradicionais de cultivo como a Serra Gaúcha e novos polos que vão surgindo a cada momento. O Brasil tem um grande potencial de exportação e as uvas de mesa foram exportadas em 2017 para 17 países, destacando-se Holanda, mais da metade da produção, 54,7%, Reino Unido, 20,3%, Alemanha, 7,5% e Argentina, 6,5%. As principais referências que eu utilizei para compor essa apresentação, muitas delas já estão nos slides, mas eu queria dar destaque para um artigo da Embrapa Uva e Vinho, que chama Panorama da Vitivinicultura Brasileira, que foi apresentado no 15º Congresso Latino-Americano de Viticultura, a revista Territórios do Vinho, que a revista número 9 de 2018 é uma revista que ela foi totalmente dedicada à produção para o Brasil, e também o Anuário Brasileiro de Hortifruti, da editora Gazeta de 2019, onde eu peguei algumas referências também. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Por favor, mande um e-mail para aulafruticultura@gmail.com.